Muito bom. Olá, boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem. Meu nome é Caio Sanches, eu sou o líder de produto de imagem da GR Healthcare América Latina. E hoje eu tenho aqui dois renomados profissionais de saúde e a gente vai ter uma conversa sobre inteligência artificial e onde vamos destrinchar a realidade atual e buscar entender as fronteiras do futuro. Eu agradeço muito a participação do Dr. César Nomura, que é superintendente de medicina diagnóstica do Sírio-Libanês e diretor do Departamento de Radiologia do INCOR HC FMUSP. Também é vice-presidente da Sociedade Paulista de Radiologia. Dr. César é Research Fellow em Tomografia e Ressonância Cardíaca no Massachusetts General Hospital da Universidade de Harvard. E é doutor em Ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Obrigado pela presença, Dr. César. Obrigado, Caio. Obrigado pelo convite, AGE. E a vocês aí que nos ouvem aí, nos assistem nessa tarde aqui. Obrigado. É um prazer. Também está conosco hoje o Dr. Gustavo Meirelles. Ele é médico radiologista, doutorado pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, pós-doutorado pelo Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nova York e tem MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Dr. Gustavo é diretor executivo do médico do Grupo Aliar e foi idealizador do site Covid-19, que abriga uma compilação de informações sobre a doença. Muito obrigado pela participação, Dr. Gustavo. Caio, que agradeço, um prazer estar aqui com você, agradeço ao GE pelo convite, a presença também do meu amigo César Nomura e de todos aqueles que nos assistem. Obrigado. Uma honra, obrigado. Vamos combinar a dinâmica da sessão. Nessa 1 hora que a gente vai estar junto aqui, nós vamos bater um papo de 45 minutos e, para o final, deixamos 15 minutos para os questionamentos da audiência. As pessoas que estão aqui nos assistindo podem mandar as perguntas a qualquer momento através do Q&A, né, o botão que está disponível aí para todos. E essa discussão também vai ser apresentada em espanhol. É só vocês clicarem no link Interpretation, para vocês poderem rodar o canal da tradução simultânea aqui, né? Então, vamos começar direto no assunto.
que é um assunto bem interessante aqui, né? E a gente queria entender um pouco, né? Onde a gente está hoje em termos de inteligência artificial. Eu queria ouvir tanto o Dr. César quanto o Dr. Gustavo, como vocês enxergam a aplicação da inteligência artificial na medicina diagnóstica atualmente. Eu acho que, para a gente começar a falar sobre essa visão aqui, Dr. César, o senhor pode começar a nos dar a sua visão e panorama, por favor? Claro. Acho que, primeiramente, quando a gente fala de inteligência artificial, realmente parece que é uma coisa de outro mundo, né? Que não é uma coisa natural, né? Eu brinco que a inteligência artificial ela começa antes com uma inteligência natural, né? Então, e parece que é uma coisa muito distante, né? Ou uma coisa muito mais recente. Se a gente olhar para trás aí na radiologia, a questão tecnologia e inteligência artificial, elas andam muito juntas, né? E a radiologia, a medicina diagnóstica como um todo, ela utiliza muita tecnologia há muito tempo. Talvez uma das primeiras áreas, quando a gente compara com outras áreas da medicina, ela iniciou há muito tempo atrás. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, como a gente fazia análise de laboratório para um hemograma, a gente tinha um microscópio, a gente contava um por um ali quantas células tinha ali para você dizer qual que era o HB ou HT. Era assim que começou, né? E hoje é totalmente automatizado, né? É uma coisa tão natural e não é recente isso, né? É uma coisa tão natural que a gente não sabe o processo que caminhou. Dou um exemplo na própria radiologia, os exames de densitometria óssea, que você compara e você traz aqueles valores, ela teve um aprendizado ali longo, né? E também a gente vai se acostumando, né? A gente vai se acostumando. Na minha área, na área de imagem cardíaca, eu lembro a gente, para calcular a fração de ejeção do ventrículo, a gente tinha que contornar a borda interna, a borda externa. Você lembra bem disso, Caio, nas épocas da ressonância magnética, como que a gente tinha que ir marcando, a gente demorava mais para fazer o cálculo da fração de ejeção do que para fazer o exame, muitas vezes, né? A gente ficava ali, e é muito rápido. Então, a nova geração não sabe, mas isso já começou lá atrás, nós estamos falando de mais de 15 anos aí, 10, 15 anos que já começaram. Então, ela está a inteligência artificial, ela está já muito intrínseca em todo o nosso dia a dia da radiologia. Então, eu acho que vale aqui, eu acho que a gente vai caminhar aí para as discussões, que existe muito mito a respeito disso daí, não é um bicho de sete cabeças, ela está envolvida há muito tempo, né, está relacionada com a tecnologia. É claro que tem novos algoritmos, tem coisas muito mais modernas, coisas que vão trazer dados, mas eu acho que ela já faz muita parte do nosso dia a dia há um bom tempo, né? E vai ser uma parceira daqui para frente, que não tem volta a esse movimento, né? Muito, muito interessante, obrigado. Doutor Gustavo, o senhor enxerga como a aplicação da inteligência artificial na medicina diagnóstica hoje em dia? Qual a sua visão e perspectiva nesse sentido? É uma ótima pergunta, Caio. Eu vou muito na linha do que o César disse, né? O mais relevante, né, cada vez mais, é fortalecermos a inteligência natural. A inteligência artificial vem a reboque disso, né? Nós temos muito medo da inteligência artificial ou enxergamos como algo completamente fora assim do dia a dia, mas na prática nós usaremos cada vez mais a inteligência artificial como uma grande aliada na medicina como um todo e no setor de medicina diagnóstica. Eu vejo a inteligência artificial nos impactando positivamente em todos os aspectos da medicina diagnóstica. Então, desde a realização de um exame, nós temos hoje inteligência artificial para acelerar a realização de alguns exames, como ressonância magnética, fazendo com que aquelas sequências demoradas de ressonância vão se tornando cada vez mais rápidas e mais cômodas para o paciente, auxiliando o médico ali também no seu diagnóstico, então, no reconhecimento de imagens, sejam elas de radiologia ou de outras especialidades, e depois também auxiliando na escolha da melhor terapêutica ou conduta. Eu vejo a inteligência artificial como uma grande aliada do médico e que vai ficar como uma ferramenta indispensável no dia a dia. Nós vamos esquecer daqui a um tempo o que é inteligência artificial. Vai se tornar parte da nossa rotina. É interessante mesmo. Esses exemplos que vocês estão nos dando aqui nos mostram os grandes progressos, né, que já aconteceram aqui a partir
desse tema, né, esse tópico inteligência artificial. Aqui na GE mesmo, já existem máquinas, né, que já saem com soluções embarcadas, né, trazendo uma precisão maior, né, para o diagnóstico do médico, o cruzamento de dados em tempo real. Isso era inimaginável, né, alguns anos atrás, né? O próprio Dr. César Nomura colocou em perspectiva de anos, né? Mas além da precisão, né, a tomada da decisão correta pelo corpo clínico está sendo muito potencializada, né? E aí eu até queria entender um pouco, doutor Gustavo, o que mais te surpreendeu, né, nesses últimos tempos aqui, né, com a chegada da inteligência artificial na medicina, né? E o que o senhor vê como maior oportunidade para o Brasil? Eu acho que algumas coisas, né, foram surpresas positivas. No início, e bem no início, havia um medo muito grande dos colegas médicos. Eu acho que ainda existe, mas cada vez menor. Os médicos têm visto claramente que a inteligência artificial vem para complementar e nos ajudar. E já estamos utilizando em diversas áreas da medicina, né? Agora, com a pandemia, e a gente pode falar um pouco mais disso depois, ficou muito clara a participação da inteligência artificial auxiliando médicos aí mundo afora. Não só no diagnóstico, mas também em condutas, avaliação de artigos científicos. Nós temos a utilização em diversas esferas da medicina, e eu acho que a grande surpresa positiva foi a rápida incorporação, eu diria, da inteligência artificial já na nossa rotina, né? Então, se não usamos, usaremos aí nos próximos anos cada vez mais essas soluções. Como você está dizendo, muitas das máquinas virão com essas tecnologias embarcadas. Acho que daqui a uns anos nós teremos os eletrodomésticos com essas tecnologias embarcadas. E aí eu volto para o que o César tinha falado lá no início, eu tinha corroborado, né? O ponto maior vai ser sabermos utilizar essas ferramentas. Porque delegar à máquina também funções que são humanas vão acabar fazendo com que nós fiquemos cada vez mais parecidos com as máquinas e as máquinas não vão conseguir assumir bem essas funções. O que a gente está fazendo aqui hoje, por exemplo, é algo que a máquina vai conseguir fazer um dia. Vai conseguir fazer um debate entre 3 máquinas, mas não com a profundidade que nós temos e não com a empatia, o reconhecimento humano também que nós conseguimos fazer. Então, acho que é mesmo a soma do homem e da máquina e não deixar a máquina tomar o nosso lugar, nos comportando como elas. Interessante, uma potencialização do uso, né, de certa forma. Interessante. E isso, doutor César, o que mais te surpreendeu aí ao longo desse tempo em inteligência artificial aplicada na medicina, né? E onde é que isso vai dar uma oportunidade boa para nós aqui? Mais uma vez, a inteligência artificial ela já faz muito parte do nosso dia a dia que a gente nem sabe, né? É que a gente acha esse termo que seja uma coisa muito nova, muito inovadora, uma coisa que... Mas ela já faz parte no nosso dia a dia, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Hoje nós fazemos biópsias... Como nós fazemos biópsia de próstata? Nós, quando eu era residente, a gente achava próximo, a gente fazia as biópsias randomizadas. A gente fazia quantos fragmentos a gente entendia que eram necessários, ou a gente separava ali em vários segmentos, né? Base, dividia em 3 partes e a gente fazia as biópsias. Hoje, por exemplo, a gente faz uma ressonância magnética. A gente identifica áreas da zona periférica com sinal que são mais suspeitos, a gente funde essa imagem no ultrassom e a gente vai no local e biopsia mais direcionado em locais onde eu sei que tem maior chance e maior probabilidade de ter uma lesão. Então, olha que interessante, né? Eu estou falando em menos de 10 anos, né? Isso já começa a virar natural, né? Isso começa a virar natural. E olha o impacto disso. Antigamente, você rebiopsiava um paciente porque o PSA continua subindo. Ou você biopsiava, ele dava negativo, você falava, olha, não tem tumor. Será que não tinha tumor mesmo? Hoje nós sabemos que tinha. Mas por quê? Porque nós não acertávamos onde tinha que acertar. Por quê? O ultrassom não conseguia me dar a precisão necessária para eu acertar a lesão-alvo. Hoje, então eu pego um exame de ressonância, né? Um exame de ressonância que consegue discriminar muito bem ali uma lesão suspeita. Eu faço a fusão de imagem e tudo isso só é possível com o quê? Com tecnologia e inteligência artificial. Então, e isso tem mudado, né? Isso tem mudado muito o dia a dia, o diagnóstico, né? Isso tem impacto direto em se fazer um diagnóstico mais preciso
a gente sabe dos tumores mais prevalentes aí na população masculina, que é o câncer de próstata. Então, isso é um dos exemplos que existem do quanto a tecnologia impacta aí em tudo o nosso dia a dia aí no diagnóstico. Interessante, realmente a medicina vem se transformando num novo universo, né? Com todas essas realidades aqui. Agora que a gente já falou um pouco sobre a presença, né, da inteligência artificial aplicada, né, como é que isso vem se transformando, vamos olhar um pouco para frente. O Dr. Gustavo elaborou um pouco, né, do qual seriam as tendências aqui, mas vamos nos aprofundar um pouco sobre isso, né? Será que a gente já consegue falar sobre a próxima fronteira, né? O que poderia vir a mais dessa integração, né, da medicina com inteligência artificial no mundo de diagnósticos, hein, doutor Gustavo? O que o senhor acha? É difícil a gente fazer previsões, né, para o futuro e, de modo geral, a gente as faz e erra. Mas o que eu posso dizer aqui, pelo menos do meu ponto de vista, assim, reforçando o que eu tinha trazido antes, é que muito vai mudar ainda. Hoje é um bicho de 7 cabeças, a gente fala em inteligência artificial, depois acho que isso vai ser cada vez mais natural e vai ser incorporado à nossa rotina na medicina. Nós vimos muito uso agora, voltando de novo aqui para a pandemia, na Covid, com a quantificação do parênquima pulmonar comprometida pela doença e uma própria predição da máquina também para dizer, olha, eu tenho aqui uma chance maior ou menor de ser uma infecção viral. E eu acho que talvez a próxima fronteira seja muito enxergar além do que estamos vendo. Então, por exemplo, encontrar num exame de imagem algo que os olhos humanos ainda não veem. Então, uma lesão que eu diria ainda é pré-visual e a máquina consegue detectar aquilo. E mais do que isso, conseguir fazer também alguns cruzamentos entre aspectos de imagem e ou aspectos genômicos, então juntando ali radiogenômica com o prognóstico do paciente e com o melhor tratamento, muito na busca de uma medicina preventiva. Eu acho que talvez a próxima fronteira seja essa, ir além do que a gente faz hoje com a medicina curativa e de tratamento e começar a buscar algo numa fase muito inicial da doença ou até mesmo antes da instalação da doença. É bem interessante mesmo. E o senhor, doutor César, é muito difícil mesmo, como o doutor Gustavo falou, né, fazer uma previsão futurística aqui disso, né? Mas olhando o que a gente tem hoje em dia dessa aplicação, qual seria o próximo passo, hein? O próximo passo, ninguém tem bola de cristal, né? Mas eu acho que o próximo passo, eu acho que as pessoas que falam de inteligência artificial, as pessoas que desenvolvem e tal, elas tinham que ter um pouquinho mais de humildade para falar sobre isso, né? Porque as pessoas falam como se isso fosse substituir o radiologista, como isso se fosse acabar com o jeito de se fazer medicina, que isso é algo superior, né, ao todo o conhecimento que se adquiriu até aqui. Então, eu acho que o próximo passo a gente tem que melhorar pelo seguinte. Eu me lembro de 2016, eu chegando no RSNA, e 2016 ou 2017, e estava se falando sobre o Watson, 2016, sobre o Watson. Vocês vão lembrar disso, quem estava lá, e que ele ia substituir, eu lembro das pessoas brincando, era uma euforia, falando sobre o quanto a máquina era superior ao desempenho do ser humano. E, na sequência, eles foram para um grande centro oncológico nos Estados Unidos para comparar a capacidade do algoritmo e do ser humano para oferecer o melhor tratamento, para ver quem teria o melhor desempenho, né? É lógico que fazendo o ser humano e o que o algoritmo estaria sugerindo. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas isso aí caiu em descrédito. Exagerou-se no momento em que um potencial grande, mas o hype, né, o excesso desse otimismo ou um exagero fez com que isso mostrou que não é bem assim. Eu lembro que participando de um evento, dos grandes
um dos grandes fomentadores de inteligência artificial, Hinton, ele tem uma fala que depois vocês procurarem, que ele deve ter falado em 2016, 2017, que ele dizia que nós deveríamos parar de treinar radiologistas, porque em 5 anos a máquina substituiria a maioria dos radiologistas. Podem procurar aí que vocês vão achar esse discurso dele. Em 5, ou talvez em 10 anos. Olha, já fazem 5 anos, não mudou nada. Né? E 10 anos não vai mudar. Então, o que eu acho assim, essas discussões, nós estamos vendo o quanto ela é importante, mas ela já faz parte. Né? Então, só que a gente tem que ter um pouco mais de pé no chão, um pouco mais de humildade, para não querer extrapolar e querer trazer uma coisa muito rápida, e porque ela começa a apontar um horizonte, a gente já querer chegar lá na frente e enxergar o que você tem no final do túnel, né? Prever o que tem no final do túnel. Veja, é um caminho sem volta, mas esse exagero que existe nesse momento, muitas vezes quando a gente fala sobre isso, é que eu acho que muitas vezes prejudica e muito o próprio desenvolvimento da inteligência artificial. Onde eu acho que ela pode ajudar? Nós temos algumas linhas de projetos dentro do Hospital das Clínicas. Né? Por exemplo, nós estamos avaliando o padrão de calcificação da válvula aórtica. Né? Nós sabemos que tem uma doença chamada estenose aórtica grave. E que nós sabemos que o tratamento era antigamente cirurgia, 20 dias internado, troca a válvula aórtica. Agora veio o procedimento de você colocar um implante numa válvula por meio de catéter, que você vai lá e coloca a válvula sem abrir o peito do paciente. Agora, em qual paciente eu coloco isso, eu intervenho isso? Porque só a prótese custa mais de 100 mil reais, só a prótese. Em qual paciente eu coloco isso? E é interessante que se a gente começa a olhar o padrão dessa válvula, a gente consegue talvez trazer aquilo que o Gustavo falou, de correlacionar imagem com genômica, a gente consegue correlacionar achados de imagem que vão além dos meus olhos, que vai no pixel, que vai ali naquilo que não é só se tem ou não tem cálcio, se abre ou não fecha, mas as outras características, as outras features que a gente fala, e correlacionar isso com prognóstico. Então, isso é interessante, porque daí, por aquela imagem, eu vou conseguir ter uma tomada de decisão adequada para usar um recurso caro. Né? Então, isso é a medicina, a tecnologia, a inteligência artificial me ajudando a fazer um uso racional de recursos de algo caro, mas que para a pessoa certa vai ter um grande impacto e ter um impacto não só na vida da pessoa, mas em termos de saúde pública. Então, eu concordo que aonde a gente caminha na radiologia, né, a medicina é muito ampla, a gente ir na questão de radiomics aí, né, para a gente ir além do que a gente vê na questão do pixel ou na matriz, aí, ou no sinal, né, na ressonância, é aí que eu acho que é onde a inteligência artificial vai ajudar e é onde está o futuro na radiologia. Excelentes reflexões, né? Acho que diferente do que aconteceu no passado, em que a gente tinha o Deep Blue versus Kasparov num jogo de xadrez, né? A gente não está falando disso aqui. Foi exatamente isso que criou o hype e depois a frustração, a depressão. Estamos falando aqui de uma integração, né? Enfim, o ganha-ganha. Mas super interessante. Eu queria explorar um pouco mais algumas aplicações, né? Atuais aqui que estão sendo feitos, e aí também para o doutor César, doutor Gustavo também, vocês contribuíram aqui e também modelaram, né, a plataforma RadVid 19, né? Tá disponível, enfim, é uma plataforma agora que foi criada durante a pandemia, né? Eu queria saber se vocês acreditam, né, que a inteligência artificial aplicada na medicina, né, vai ser uma tendência para qualquer tipo de doença, né, que demande um aprendizado rápido, né, por exemplo. Então, eu acho que o senhor poderia, doutor César, nos falar um pouquinho mais como é que foi a sua experiência combinando o COVID, a pandemia do COVID, a inteligência artificial na plataforma RadVid 19, né, e nos dar um pouco desses insights aí de como é que isso funcionou. Aí depois a gente fala um pouco do Dr. Gustavo também. O RadVid 19 ela foi uma ideia de... nós sabemos que a tomografia de tórax na pandemia, né, na pandemia de Covid, ela tem um papel fundamental. Ela teve
E a gente já sabia que a tomo de tórax ela era uma ferramenta que seria importantíssima no manejo desse paciente com Covid. E naquele momento, o que que a gente... E nós sabemos que não tem especialista de tórax em todos os lugares, em todos os serviços. Então, a ideia naquele momento eram duas, né? Da gente poder, utilizando... Nós não queríamos desenvolver um algoritmo de inteligência artificial, porque não teria tempo hábil, e nós nem tínhamos a expertise necessária, nem as ferramentas para desenvolver um software que fizesse o diagnóstico de Covid na tomografia de tórax. Mas nós tínhamos empresas, nós tínhamos soluções no mercado que fizeram uma adaptação rápida ali. Elas começaram para fazer diagnóstico de pneumonia viral, fazer diagnóstico de doença intersticial pulmonar, e eles estavam adaptando já para a Covid. Então, nós participamos na ajuda, fornecendo alguns casos de Covid. Então, a ideia foi criar uma plataforma com um algoritmo de inteligência artificial para diagnóstico de Covid e que a gente pudesse disponibilizar para a população brasileira como um todo e de graça. Então, essa era a nossa ideia. E foi daí que surgiu esse projeto. Naquele momento, a gente teve um apoio do Todos pela Saúde, ali da Fundação Unibanco, Itaú Unibanco, e eles foram um dos sponsors disso. E a gente pôde contar com o apoio de várias empresas. A GE fez parte fundamental aí, com todo o sistema de RISPAX, e nós tivemos outras empresas que fizeram parte desse projeto, a Amazon e outras mais. E o que é mais interessante desse projeto é que esse é um projeto que a gente pensou em termos de Brasil, em termos de saúde pública, e empresas concorrentes, eu quero dizer aqui, mesmo GE e Siemens trabalharam juntas por um bem comum. E a gente viu o quanto a potencialização, né, é interessante isso. Desculpa eu estar divagando, mas é só para explicar, porque esse projeto foi um projeto de muito aprendizado, um projeto do qual a gente tem muito orgulho e agradece às empresas, porque a gente viu o quanto a necessidade da gente estar inserido no ecossistema, que sozinho a gente não conseguiria ter feito isso. A gente só conseguiu fazer isso porque você tinha uma universidade que tinha a possibilidade de ter pessoas, desenvolvedores, engenheiros. A gente teve apoio da indústria, de grandes empresas, apoio de cloud, arquitetura de dados, um suporte financeiro. E por isso que a gente conseguiu, em 30 dias, implementar essa plataforma, onde qualquer centro de radiologia poderia enviar as imagens, desde que tivesse uma conexão via o PACS local com a cloud. E aí, em menos de 10 minutos, ela recebia de volta um retorno, um laudo, né, dando a chance daquela tomografia ser Covid. Então, isso só foi possível implementar em 30 dias justamente por uma colaboração muito grande. Então, aí, mais uma vez, a necessidade de estarmos inseridos num ecossistema de inovação, um ecossistema para fazer implementações rápidas na velocidade que era necessária naquele momento. Sozinho, ninguém teria conseguido fazer o que a gente conseguiu fazer, e o resultado disso foram que tivemos aí quase 30 mil tomografias, né, que foram enviadas, de todos os estados aí brasileiros, de todas as regiões, norte, nordeste, centro-oeste, a maioria foi do sudeste. Então, e isso colaborou também, não só para ajudar as pessoas que queriam ter uma quantificação, né, do quanto daquele parênquima pulmonar estava cometido, mas também depois serviu para ser um banco de dados para que, na fase que nós estamos agora, startups nacionais fossem treinadas, e agora, no próximo mês, o Radvid ele volta agora funcionando com as startups brasileiras que foram treinadas nesse dataset aí de imagens aí, e que vão ser agora nacionais, e elas que vão agora estar fornecendo, auxiliando no diagnóstico. E também vai vir agora o raio-x para a Covid. Então, para resumir, não me estender mais, a importância de tudo isso, Caio, foi, eu diria assim, a cooperação, né? A cooperação entre todos, e que sozinho seria impossível ter feito isso. E, mais uma vez, eu vejo o quanto, quando a gente tem, quando a gente consegue juntar poder público, universidade, empresas, né? Bancos,
e financiar, a gente consegue fazer muito mais com muito menos. Esse é um projeto que custaria milhões. E se a gente for ver o custo disso, ele foi muito baixo pelo impacto que ele pôde trazer para a sociedade. Fantástico, doutor César. Muito obrigado pela explicação. E o senhor, doutor Gustavo, conta um pouco como é que foi sua experiência combinando o Covid, né, durante essa pandemia toda, e a inteligência artificial, né? Como o senhor trabalhou com essas, enfim, uma pandemia pegou todo mundo de surpresa e a gente poder aplicar, enfim, ferramentas para uma melhor resolutividade, hein? Assim, tem sido ainda, né? Infelizmente, ainda não estamos livres da pandemia. Já conseguimos enxergar uma luz no fim do túnel, felizmente, mas foi um momento, e tem sido ainda, em que nós tivemos que trabalhar de diversas formas. Em parte como médico radiologista, eu sou radiologista torácico, então acabei lidando muito com exames de Covid, principalmente naquela fase inicial da pandemia. O segundo, ajudando aí junto com diversos colegas, entre eles o César, na informação a respeito de Covid-19, tanto para médicos quanto para pacientes. E o terceiro, trabalhando em ferramentas de inteligência artificial, e aí acho que o grande exemplo é o Radvid-19, né? O César já falou bastante aqui da plataforma, eu sou também um grande entusiasta, porque conseguimos ajudar médicos Brasil afora, então radiologistas torácicos não são tão abundantes assim, não só no Brasil, mas em diversos outros países, e conseguir avaliar as imagens, fazer uma quantificação adequada, nem sempre era muito fácil para um radiologista que lidava com outras subespecialidades. Então, o Radvid-19 teve essa função de auxílio no diagnóstico e também como um grande banco de dados que vai poder ser usado agora, e já vem sendo usado também, por startups, outras empresas, para que nós consigamos estudar não só os achados referentes à Covid-19, mas também outros achados de imagem que possam ser importantes. Um quarto ponto, né, que eu esqueci de citar e que não é menos importante é uma atuação nossa como gestores de centros diagnósticos ou hospitais, podendo preparar também os nossos centros de forma rápida para conseguir continuar atendendo os pacientes com qualidade e em segurança, né? Então, tudo isso tem sido um aprendizado. Acho que um ponto que o César citou aqui é muito relevante, né? A participação conjunta de diversas empresas que concorrem entre elas no setor diagnóstico ou no setor de tratamento ou como fornecedores de equipamentos, mas que naquele momento estavam juntas com um objetivo comum, que era combater a epidemia e trazer novas ferramentas diagnósticas e terapêuticas, né? Então, eu digo, cara, tem sido uma experiência muito gratificante ainda, né, poder continuar ajudando colegas e pacientes, não só do Brasil, mas também de outros países, a combater a pandemia. Interessante. E até aproveitando que a gente entrou no tema de Covid, e como o senhor mesmo falou, né, doutor Gustavo, a gente não saiu, né, dessa pandemia ainda, ainda estamos lá, mas pensando que a gente já está um ano e pouco, né, numa situação complexa, né, olhando em retrospectiva, né, durante esse período, o que a gente podia, e aí pelo outro lado do prisma, né, o que a gente podia ter feito de melhor? Né? Será que a gente poderia ter utilizado algumas ferramentas também de inteligência artificial para desempenhar um papel mais relevante, né? Para a gente conseguir salvar mais vidas? É possível dizer alguma coisa nesse sentido ou ainda é muito cedo? Acho que nós tivemos algumas oportunidades que, infelizmente, acabamos desperdiçando, mas acho que agora também não é hora de ficar tanto buscando culpados ou o que fizemos de errado, mas também de aprender um pouco com isso tudo. Acho que rastreamento de contatos, né, e monitorização teria sido um ponto muito importante, além de testagem em massa, né? Logicamente super difícil, principalmente na fase inicial, em que o mundo inteiro estava competindo por testes, mas eu vejo que a tecnologia poderia ter ajudado bastante, e pode ajudar ainda. Acho que fica um aprendizado aqui para novas pandemias, né, que possam acontecer. Alguns países fizeram muito bem isso, monitorando casos suspeitos, rastreando contatos, isolando e testando bastante. E acho que aí a tecnologia ajuda muito nesses casos, né? Todo mundo com o smartphone no bolso acaba fornecendo informações o tempo todo
e a gente conseguiria ter esse monitoramento contínuo. Acho que esse talvez fosse o principal ponto, né? Atuar rapidamente. E o segundo fica aqui como uma medida de prevenção para futuras pandemias, né? Vejam que, por um lado, nós tivemos um aumento gigantesco, né, dos casos de Covid que não existiam, e nós tivemos uma grande redução de casos de influenza e outras doenças virais, pelas medidas de isolamento social e pelas medidas também sanitárias que têm sido adotadas. Então, ficam alguns aprendizados para o futuro. Acho que a tecnologia é indispensável para isso. Nós não conseguiremos combater pandemias sem a tecnologia. A tecnologia, inclusive, já é capaz, né, como mostram, por exemplo, alguns sites, o Google Trends, que monitora tendências, esses sites conseguem detectar pandemias antes mesmo dos nossos órgãos de controle, pela busca na internet de pacientes que vão atrás de sintomas como febre, coriza, tosse. Então, quando tem um aumento da busca de sintomas assim, opa, um sinal vermelho deve aparecer, uma possível pandemia, e a gente deveria atuar de forma mais rápida. Interessante. Não, bem bacana. E o senhor, doutor César, olhando também em retrospectiva, né? O senhor mencionou alguns exemplos positivos, mas será que alguma coisa a gente poderia ter feito associando mais as tecnologias de inteligência artificial dentro da pandemia para que pudéssemos ser mais efetivos no cuidado com a saúde? Só para complementar aquilo que o Gustavo, para não ser repetitivo, o que eu acrescentaria a própria plataforma Radvid que a gente desenvolveu, né? Em maio a gente subiu ela, começou, a gente teve um grande de acesso, foram mais de 50 mil acessos, foram 30 mil tomografias, próximo de 30 mil tomografias que foram avaliadas e que retornaram. Mas foram 54 hospitais que se conectaram. Eu penso, veja, isso era de graça. Em 10 minutos você retornava para quem enviava a imagem com uma probabilidade daquilo ser Covid. Não era perfeito, tá? Então, e eu não usaria isso só o algoritmo, porque esse é um algoritmo a gente pôs para rodar, a gente pôs para auxiliar, ele era uma ferramenta de auxílio à decisão, né? Uma ferramenta de auxílio. Então, ele vinha com a possibilidade de diagnóstico de Covid, mas ela vinha com um negócio importante, que era a quantificação de quanto de parênquima pulmonar eu tinha de vidro fosco de consolidação. E ele, em alguns momentos, ele conseguia separar o que era vidro fosco e consolidação. Então, a gente até tem trabalhos, a gente tem até aluno de doutorado trabalhando em cima desses dados, que a máquina, para ela quantificar se é 10, 15, 20, 25, 50% de parênquima pulmonar, ela é muito superior do que o olho humano, né? E a gente fez uma comparação, a gente pegou 100 casos e a gente via que a máquina, ela mede sempre igual, né? A variabilidade do homem, uma hora eu meço 50, outra eu dou 45. Então, assim, eu faço uma meia-culpa do quanto eu gostaria de ter divulgado mais, porque é de graça isso. Entendeu? Nós subimos, a gente queria ter, a gente dentro da nossa característica, eu acho que a gente poderia ter divulgado mais, e essa ferramenta poderia ter sido muito mais utilizada, inclusive não só para o Brasil, a gente poderia ter disponibilizado isso mundo afora, a gente poderia ter disponibilizado para a América Latina como um todo, para fora, porque tanto é que um dos eventos do RCNA que eu pude falar com um evento global sobre isso, a hora que eu falei sobre a iniciativa brasileira, não teve nenhuma iniciativa semelhante a essa com relação a esse tipo de oferecer de graça para quem quisesse fazer uma análise de inteligência artificial e que você poderia ter uma quantificação do quanto de parênquima pulmonar era cometido. Então, às vezes, eu acho que a gente é meio tímido, a gente não valoriza muito. Talvez o brasileiro, a gente acha que a gente, às vezes, é tão terceiro mundo, sabe? E que eu acho que a gente poderia ter divulgado mais, a gente poderia ter utilizado muito mais, e a gente podia ter ajudado muito mais pessoas com essa ferramenta, não só no Brasil, quanto fora do Brasil. Então, esse, para mim, foi um grande aprendizado para a gente... quando a gente acredita em algo realmente, a gente pode ser um pouco mais incisivo. Eu não sou um bom marqueteiro, sabe? Não,
mas eu acho que nesse aspecto, por uma boa causa, a gente podia ter sido muito mais, não digo agressivo, mas a gente podia ter trazido muito mais à tona o que a gente poderia ter feito. Interessante essa reflexão, doutor César. Mas esse tema é tão interessante, né? A gente falar sobre os benefícios e as oportunidades, né? Que a gente vem encontrando ao longo da trajetória, porque, como o senhor mesmo falou, é um aprendizado contínuo, né? E olhando também nesse ponto de vista do aprendizado contínuo, e eu queria ver agora na perspectiva da indústria, né? Da medicina, da indústria. O que vocês, como médicos, né, esperam dos fabricantes, de uma forma geral, né? Quando o assunto é inteligência artificial? O senhor, acho que o doutor César começou a pontuar alguns pontos de vista sobre o desenvolvimento, mas vamos explorar um pouco mais isso, né? Quais são suas expectativas, né, para os fabricantes a respeito disso, doutor César? O senhor pode explicar um pouquinho? Veja, as minhas expectativas são grandes, né? Eu gostaria que é um caminho sem volta, né? Assim, é muito importante a utilização das ferramentas, porque a tecnologia, ela bem empregada, ela traz não só qualidade, né? Ela aumenta a sua acurácia diagnóstica. Isso está muito mais do que comprovado, né? Cada vez mais a gente consegue fazer diagnósticos mais precisos, a gente consegue fazer exames mais rápidos, exame com qualidade melhor, a gente começa a enxergar mais coisas, e tudo isso muito relacionado à tecnologia e à inteligência artificial. O que eu espero é que essa tecnologia possa trazer não só tudo isso, mas que ela possa ser acessível. Ela possa ser acessível a todos, né? Que hoje o que acontece é que muito das novas tecnologias, ela vem sempre com, não é um discreto incremento de custo, ela vem com um grande incremento de custo. Eu entendo que tem todo o desenvolvimento, eu entendo que você precisa ter o retorno sobre tudo isso, que é assim que acontece, por exemplo, com a indústria farmacêutica, né? O desenvolvimento de novo remédio, uma nova droga inovadora. Eu acho que tecnologia, sim. Agora, onde eu acho que é a grande virada, o turning point, é quando isso for utilizado largamente e ela tem um impacto não só em qualidade, mas ela tem um impacto em produtividade e custo. Porque daí realmente é algo que a gente vai utilizar, e isso, a adoção dessas ferramentas, ela vai ser largamente empregada. Então, vamos lá. Hoje tem algumas ferramentas, por exemplo, mais uma vez na minha área, na parte de imagem cardíaca, que eu consigo fazer uma análise na tomografia de coronária e avaliar se aquela estenose, que é 50%, vamos dizer assim, se ela tem uma repercussão hemodinâmica ou não. E aí eu comparo isso com dados de cateterismo e tal, e eu dou um valor. Só que, por exemplo, uma das empresas que trouxe essa tecnologia, que é uma tecnologia fantástica, ela cobra mais de $1.000 para cada análise disso daí. Esse é um modelo que, desculpa, mas esse é um modelo que ele não vai servir para a maioria das pessoas. Não vai servir, porque ele é mais caro do que o próprio o serviço recebe de uma fonte pagadora. Então, eu acho que esse mix de incremento de qualidade e custo é algo que vai ser a empresa que conseguir acertar isso, né? Aí você vai ter uma adoção em massa e maior dessas tecnologias. Excelente, muito bom. Doutor Gustavo, quais são as suas expectativas para a indústria e para os fabricantes a respeito da inteligência artificial, hein? O senhor espera um pouco vindo desse lado? Olha, Caio, eu tenho 2 pontos aqui principais na minha visão. O primeiro é uma participação, assim como foi feito no Rádio Vídeo, eu acho que se nós nos unirmos para desenvolvermos
ferramentas de inteligência artificial, nós ficaremos bem mais fortes. Então, eu sei que parece um pouco utópico, mas se conseguíssemos juntar concorrentes, sejam aqui centros de medicina diagnóstica, hospitais, os fabricantes de equipamentos médicos, e desenvolvêssemos ferramentas de inteligência artificial em conjunto, nós ficaríamos muito mais fortes. Nós uniríamos forças, uniríamos dados e teríamos algo que poderia ser usado por todos. O segundo ponto, e o César já tocou nesse assunto também, é em relação ao custo depois. Quando a inteligência artificial é percebida apenas como um custo, ela não vira, não vai para frente. Então, se eu olho e falo, puxa, eu vou fazer um diagnóstico de uma condição específica e eu cobro um valor X para aquilo, e eu não consigo enxergar valor depois, fica muito difícil implementar isso em larga escala, porque a inteligência artificial vai ser vista como um custo adicional no mercado de saúde, que já sofre uma pressão gigantesca das fontes pagadoras, para ter uma redução de custo e não um aumento de custo. Então, eu acho que as soluções melhores de inteligência artificial serão aquelas que mostrarem uma geração de valor, um aumento da qualidade, uma melhora da satisfação, da experiência do paciente para o resultado final. Então, se eu tenho, por exemplo, vamos pegar uma área aqui comum a nós dois, eu e o César, uma avaliação de embolia pulmonar, e eu tenho simplesmente um algoritmo que detecta a embolia pulmonar, mas o radiologista ia detectar quase da mesma forma, e eles me cobram X para fazer aquilo, vai ser muito difícil implementar em larga escala. Agora, se eu tenho o mesmo algoritmo que detecta a embolia pulmonar, ajuda na comunicação com o médico, faz com que o paciente fique internado em vez de 5 dias, 2 dias, reduz a mortalidade de 50% para 5%, o custo total vai ser muito menor. Então, vai ficar, sem dúvida, fica muito fácil para um gestor em saúde implementar uma solução como essa. Tem a percepção de aumento de qualidade, redução de custo e a melhora da experiência do paciente. Então, acho que esses dois seriam os melhores caminhos, tá? Melhorar essa experiência final e ter uma junção entre serviços concorrentes para outras coisas, mas aqui trabalhando de forma unida. Excelente, muito bom. O tempo está passando rápido, né? E é uma aula muito valiosa. Que a gente tivesse os últimos minutos, talvez para eu parar um pouco de fazer pergunta aqui, a gente poder acessar o chat e ler algumas perguntas, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. A primeira pergunta vem do Chile. Tem um colega nosso, Christian Bierma. Já vou traduzir. Boa tarde, doutores. Vocês acham que a inteligência artificial teve o maior auge ou foi mais solicitada pelos médicos devido à pandemia que enfrentamos? Um abraço desde o Chile, que acho que quem pode responder essa daqui? Você acha que é momentâneo isso, é por conta da pandemia, ou isso veio realmente para ficar? Doutor Gustavo, doutor Nobura, quem puder pegar a resposta aqui. Quais são suas percepções? Quer falar o senhor, doutor César, que o doutor Gustavo foi que ele falou por último? Eu acho que ela não é, a inteligência artificial ela não é temporária, né? Não foi por causa da pandemia. Mas a pandemia, ela forçou, ela exigiu algumas coisas, a telemedicina, nitidamente, ela expandiu nesse momento. Então, assim, telemedicina com certeza. Se a gente considerar isso como parte de inteligência artificial, não tenho dúvida de que caminhou. O nosso próprio exemplo do RADVID, do RADVID-19, que tem esses algoritmos para diagnóstico, para quantificar parênquima pulmonar, ele também só saiu e foi desenvolvido porque a pandemia forçou. Então, eu acredito sim, a pandemia ela acelerou muito na questão, toda essa questão de inovação, telemedicina, e nos fez repensar em muita coisa, né? Mesmo as empresas, o jeito de trabalhar, modo de trabalhar, necessidade de softwares e conexão mais rápida. Então, eu acho que a gente aprendeu muito, né? Nós estamos fazendo esse evento. Esse é um evento que não existiria. Eu acabei de parar aqui parte do atendimento, venho aqui, daqui a pouco eu volto. Esse tipo de evento normalmente era presencial ou num estúdio, né? Então, e nós conectamos gente aqui do mundo inteiro. Então, eu acredito que sim, foi uma tendência e a pandemia ajudou
ou ela forçou, né? Nem que ajudou, ela forçou a que realmente as coisas caminhassem mais rápido do ponto de vista de toda essa questão tecnológica. Tem toda a razão, toda a razão. Falando do evento em larga escala, tem outro em espanhol aqui, mas como é anônimo, não sei de onde veio, mas eu já vou traduzir. Como se aplicam os antigos princípios da ética médica com esse novo mundo da inovação tecnológica? O senhor acha que tem algum conflito, doutor Gustavo? Certamente, acho que essa é uma pergunta muito boa, porque tem inúmeros pontos aqui a serem destacados. Por exemplo, de quem é a culpa caso haja um erro causado pela máquina? Essa é uma pergunta que sempre é feita, né? E a gente vai voltar, por exemplo, para outras soluções de inteligência artificial, que são os dilemas lá do carro autônomo, são muito parecidas, né? Então, se o carro está indo, é um carro autônomo e está atravessando a rua sobre a faixa de pedestres, uma gestante empurrando um carrinho de bebê. E o carro está levando 2 passageiros, ele deve atropelar a gestante e o carrinho de bebê, ele deve bater no muro matando os 2 passageiros, ou ele deve desviar para outra rua e atropelar 3 pessoas que estão ali ao lado. Então, esse tipo de dilema ético é um ponto realmente que é o dilema do trolley lá, né, que é a mesma coisa, aquele trolley que tem, eu mato a pessoa ali, ou deixo o trem passar. É um tema muito relevante. O segundo é a confidencialidade de informação, né, a quem pertencem os dados, sejam os dados advindos da análise da inteligência artificial ou os dados brutos que estavam antes, informações também como voz de pacientes que são capturadas por diversas dessas soluções. Então, acho que é um momento aqui, assim, por isso muito comum em outros países, nos Estados Unidos talvez seja o país ícone, né? A chamada formação dupla em medicina tem ficado cada vez mais comum, seja uma formação médico-gestor, seja uma formação médico-advogado, que vai ajudar bastante aqui, seja até uma formação hoje que lá tem crescido, que é o médico que estuda teologia e que estuda também esses princípios éticos filosóficos. Acho que vai ser um tema bem relevante. Excelente. Uma outra pergunta que eu tenho aqui é do Fábio Fernandes, né? Boa tarde a todos, parabéns, doutor Gustavo e doutor César, referências no assunto. Cada dia mais a inteligência artificial está presente no dia a dia. O que preocupa é como os novos softwares serão incorporados na rotina do radiologista, visto que é um custo para as clínicas geralmente elevados e o repasse das operadoras de saúde estão cada vez menores. Os senhores acreditam que essa análise com inteligência artificial deverá ser descrita no laudo, se utilizada? Alguma possibilidade de cobrar pela utilização do software ou um novo código no rol de procedimentos da ANS? O Fábio vem de Uberlândia. Doutor César, quer comentar aqui? Esse é um ponto importantíssimo, né? Eu acho que nós discutimos parte dele, até foi para onde nós apontamos, que é onde a gente entende que a inteligência artificial tem que caminhar, né? Não para um incremento de custo significativo que leve ou a não utilização, ou até que tenha que se cobrar de alguém, né? Hoje, a verdade é que nós estamos numa fase de transição. Quem está utilizando, ela tenta repassar esse custo para alguém, né? Ela repassa acaba tentando repassar. Cada vez mais vai ser difícil você repassar qualquer coisa para as operadoras, né? Cada vez mais vai ser mais difícil. A inclusão no rol da ANS, a gente sabe que tem todo um processo, um trâmite, né? Eventualmente, se comprovar que aquilo realmente ele traz um grande benefício e tem impacto, ele pode ser, sim, incluso no rol da ANS. Se for incluso, ele poderia ser cobrado. Mas assim, a gente ainda está numa fase no meio termo. E eu acredito que esses algoritmos, eles são de ajuda de tomada de decisão. Assim como nós temos sobre vários aspectos, estou falando de radiologia, ele é um software de ajuda de tomada de decisão, ele não está substituindo o radiologista. Eu acredito que ainda nós estamos nesse momento e não tão maduro o suficiente para que isso seja totalmente transportado para uma máquina que o radiologista não coloque mais a mão. A gente já sabe que em laboratório quase que já é uma coisa automática, né? Você põe o seu exame de sangue numa esteira,
ela passa, sai lá o resultado no final e praticamente já é isso, né? Mas hoje, na radiologia, nós não estamos nesse momento e não há maturidade ainda, nem do seu ponto de vista tecnológico, nem sobre o ponto de vista ético, que o Gustavo acabou de comentar, para a gente caminhar para esse aspecto. Excelente. Acho que tem uma pergunta que vai um pouco em direção até que o doutor Gustavo também falou sobre formação, que é a doutora Cláudia Serras, da Argentina. Aqui, ó. Ela lhe pergunta o seguinte: considera que os radiólogos deveriam ter mais conhecimentos além da radiologia? Foi o que o senhor tinha explicado, mas ela pergunta, por exemplo, programação seria um deles? Cláudia, então, obrigado pela pergunta. Eu acho que sim. Não necessariamente programação, né? Também existe muito esse conceito, esse mito de que, olha, o radiologista vai precisar aprender programação, porque senão ele vai ficar ilhado, não vai conseguir lidar com a inteligência artificial. Não é necessário. Logicamente, será necessário se o radiologista quiser mergulhar a fundo, desenvolver algoritmos, e é super bem-vindo que tenhamos radiologistas fazendo isso. Mas esse radiologista, assim como outros médicos que têm formações duplas, triplas e que saem ali do lugar comum, né? Apenas o médico que faz diagnóstico, na minha opinião, vai ser cada vez mais reconhecido, né? Então, eu falei de duplas formações aqui, juntando medicina com direito, a gente pode juntar medicina com programação, medicina com teologia, medicina com outras áreas também, ou mesmo interfaces dentro da medicina. Então, acho que sim. Como disse, né, cerca de 10% dos médicos americanos já têm essa formação dupla e eu acho que é cada vez mais um outro ponto super relevante, saúde pública, né? A gente viu agora com a pandemia, então, ou saúde pública ou administração de saúde pública, porque muitos de nós temos conhecimento em administração de saúde privada. Lidar com o Sistema Único de Saúde, aqui no caso do Brasil, ou com sistemas públicos, no caso dos outros países, é totalmente diferente. E eu acho que é muito bem-vindo, então, concluindo que o radiologista tenha outras formações. Excelente, muito bom. Acho que dá tempo de fazer mais uma pergunta aqui, a última. Vem aqui, também está escrito em espanhol, Wilton Silva, e ele diz, ó, como licenciado em imaginologia, né, quanto vocês consideram importante a padronização da aquisição das imagens? A inteligência artificial está preparada para detectar erros nessa aquisição provenientes, enfim, da operação do equipamento? Doutor César, o que o senhor acha? Então, quando a gente fala sobre inteligência artificial, antes tem que ter a inteligência natural, né? Então, e mesmo a gente brinca que, assim, ela não faz uma mágica, né? A inteligência artificial não faz uma mágica. E muito disso, quando a gente está falando de imagem, é machine learning, né? É você ensinar e você trazer. E uma outra coisa que a gente sempre comenta é que, assim, garbage in, garbage out. Então, não adianta eu trazer uma tomografia de tórax toda respirada e que eu cortei parte do pulmão e pedir para a máquina dizer qual o diagnóstico. Não tem milagre nisso, né? Agora, pequenos ajustes de dose de radiação ou então outros máquinas diferentes, talvez fazendo exames de crânio. Então, algumas questões de sinal-ruído, isso, mais uma vez, é um aprendizado e isso é possível com o treinamento, a máquina ir se adequando. Pequenos movimentos, a máquina tem algoritmos que, inclusive, corrigem movimentos aí em exames de crânio para justamente aqueles que têm, por exemplo, Parkinson, que têm tremores finos. Então, existe sim a possibilidade para se utilizar isso e mesmo com o movimento, mesmo com algumas questões técnicas, você conseguir fazer um diagnóstico. E aí, realmente, a máquina ajuda neste aspecto. Mas, se vier garbage in, é garbage out. Excelente, excelente. Bom, sem palavras, para esse bate-papo muito interessante, né? A gente chegou ao final aqui do nosso tempo de discussão. Eu queria agradecer muito, novamente, doutor Gustavo, muito obrigado, doutor César, muito obrigado também. Eu quero agradecer também a todo mundo que participou com perguntas. Algumas a gente não conseguiu responder, vamos tentar responder
em outras ocasiões aqui, mas muito obrigado para todos que estiveram ao vivo aqui com a gente nessa tarde. Obrigado. Tchau, doutor César, doutor Gustavo, que todos tenham um bom trabalho e um bom dia. Muito obrigado novamente. Obrigado, Caio. Um abraço. Obrigado aí. Obrigado. Um abraço.